Bom, vamos lá. Começando a partir de agora, eu vou pedir para você fazer um momento assim de você tentar imaginar algo, tá ok? Que vai ser difícil, eu sei, mas é um exercício. Eu gostaria que você imaginasse um lugar, pode ser um país, tá ok? Então vamos imaginar um país. E começa a imaginar um país em que ele separe um período para fazer bagunça. Então imagine um país que tenha um período determinado em que as pessoas dizem assim: quer saber? Nós vamos enfiar o pé na jaca. Pronto, nós vamos enfiar o pé na jaca e o país vai parar para fazer isso. E nesse período, imagine você, tente imaginar, eu sei que é difícil, mas você tente colocar isso. Para quem está nos assistindo, quero lembrar que essa mensagem está sendo proferida no dia 3 de março do ano de 2019, um feriado que... Não é feriado, mas é um feriado. E aí pense num período em que as pessoas, então, dão vazão a todos aqueles sentimentos pecaminosos reprimidos. Em que a pessoa pensa assim, quer saber? Começando agora, até o fim desse período, eu vou dar relaxo mesmo, eu não vou nem dormir direito, eu vou para gandaia, E imagine uma época em que praticamente as pessoas consideram autorizado que você dê vazão a todos esses sentimentos pecaminosos com a desculpa de que, mas esse é o momento em que todo mundo está fazendo isso. Então, se todo mundo está fazendo isso, deixa a vida me levar, vamos no ziringuindum, teleco-teco, e aí a gente vê o que dá. Pense num momento como esse. Deu para imaginar algo, sei lá, parecido com isso? Que nome você daria para isso? Se você pudesse dar um nome a esse tempo, que nome você daria? Pelo menos o que você pensou. Carnaval. Se você pensou, quem aqui pensou carnaval? Porque nós estamos no dia 3 de março, domingão de carnaval. Se você pensou no carnaval, eu quero dizer que infelizmente você errou. Porque eu dou o nome a esse tipo de coisa ao povo de Deus vivendo a época do livro dos Juízes. Eu quero apresentar para você uma época muito, muito antes do carnaval, em que as pessoas viviam um eterno carnaval. O livro de Juízes, que você encontra na Bíblia, é o 7º livro da sua Bíblia, vai ser o livro que nós vamos analisar nesse mês de março. Não o livro todo, mas algumas histórias. Se você não leu esse livro, você está perdendo muitas das histórias mais interessantes e intrigantes de toda a Bíblia. Só para você ter uma ideia, a história de Sansão, que é mundialmente conhecida, está nesse livro. E nós vamos fazer essa série, Juízes, a bagunça da verdade relativa. Como é que vive um povo quando ele simplesmente diz assim: eu vou fazer as coisas do meu jeito e vou fazer o que der na cabeça. Então, se eu sentir vontade, eu vou fazer. Se eu não sentir vontade, eu não vou fazer. Se der vontade de fazer X, eu vou fazer X e não estou nem aí. O livro de Juízes vai mostrar, inclusive, o que acontece não simplesmente com um povo qualquer, mas o que acontece com o povo de Deus quando ele resolve viver de uma forma como se Deus, inclusive, não existisse. Mas para a gente ter ideia do contexto, eu preciso voltar um pouco para que a gente entenda o que está acontecendo nessa época da história. Lembram de Moisés, 10 mandamentos, libertando o povo lá da escravidão do Egito? Essa história é muito conhecida. A Bíblia diz que durante 40 anos, Moisés guiou o povo de Israel no deserto e conduziu esse povo até a terra prometida. E Moisés morre ali na beira da terra prometida, ele mesmo não entra. Quem é que conduz o povo? É o seu sucessor chamado Josué. Então, durante muito tempo, durante longos anos e muitas décadas, o povo de Deus foi liderado por 2 grandes homens. Moisés, que é considerado até hoje um dos maiores profetas da história, e depois Josué, que quando você lê a história de Josué, inclusive, tem um livro, o 6º livro da Bíblia é o livro de Josué, você vê que esse também era um grande homem de Deus. Então, durante um bom tempo, o povo de Deus foi conduzido por 2 grandes líderes fiéis a Deus. Só que Deus já tinha dito para Moisés, um pouco antes de Moisés morrer, o seguinte: Moisés,
Quando você morrer, depois que você morrer, não vai demorar muito para o povo cair na gandaia. O povo vai pecar de uma forma que não dá nem para imaginar. Então Deus disse para Moisés assim: eu vou pedir para você, Moisés, proferir algumas maldições que serão derramadas sobre o povo quando ele pecar e quando ele se desviar do caminho. E Moisés, isso vai acontecer. Então profira essas maldições, o povo vai dizer assim, que o Senhor faça isso com a gente, se a gente pecar, para que quando eu pesar a mão sobre eles, eles não venham falar que eu estou sendo injusto. Porque eu conheço o povo, você conhece o povo e sabe que é uma questão de tempo para eles abrirem mão de todos os princípios. Então Moisés faz isso. Você lê essa maldição lá no livro de Deuteronômio. Então vem Josué, o povo até que vai bem, começa a conquista da terra prometida, e aí Josué morre. E o livro de Juízes, então, vai contar a história a partir da morte de Josué. Só que a partir da morte de Josué, o povo ficou sem um líder forte. Então o povo ficou assim, a gente tinha Moisés, tinha Josué, agora vamos por nossa conta e risco mesmo. E aí então o povo começou a viver cada um do seu jeito. E não deu outra. Desgraça após desgraça, porque foi ladeira abaixo. E o que eram esses juízes que dão nome ao livro? Eram líderes que Deus levantava em algumas épocas para libertar o povo. Porque no livro de Juízes acontece assim, o povo peca, que é uma desgraça, aí eles são entregues nas mãos de um inimigo. Então tem lá no livro de Juízes assim, o povo pecou tanto, se desviou tanto do caminho de Deus, que Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Aí então Deus levanta um juiz, um grande líder, um homem ou uma mulher, e eles conduzem o povo na volta à fidelidade a Deus, e aí Deus de novo abençoa o povo e liberta o povo das mãos dos filisteus. Aí esse juiz, ele lidera Israel durante 20, 30 anos, enquanto ele está lá liderando Israel, está tudo legal. Mas ele morre, o que acontece? Volta a acontecer a mesma história. O povo se desvia, aí eles são entregues nas mãos dos midianitas, por exemplo, aí eles ficam mais 18, 20 anos escravos nas mãos do exército inimigo, até que Deus levanta um outro juiz que vai conduzir o povo de volta à fidelidade. Então, no livro de Juízes inteiro você tem isso. O povo peca, Deus levanta um líder que conduz o povo de volta à obediência a Deus, Deus liberta, aí o juiz morre, o povo volta a fazer besteira e por aí vai. Então, esse é o pano de fundo de uma história que acontece entre mais ou menos 1400 e 1200 antes de Cristo. Então, toda a história relatada no livro de Juízes acontece há mais ou menos 3.300 anos. Então, esse é o contexto, essa é a história, é isso que está acontecendo. Eu sugiro que você, inclusive, para se animar com a história de Juízes, comece com a última história, porque qual é a última história relatada no livro de Juízes? É um estupro coletivo na praça de uma cidade, feita por homens que, na verdade, queriam transar com outro homem, mas que, como o homem não foi entregue para eles, eles pegaram a noiva dele, fizeram um estupro coletivo durante mais ou menos 12 horas, depois deixaram semi-morta na casa onde ela veio mesmo a falecer. Quando o noivo viu, pegou o corpo dela, cortou em 12 pedaços e mandou cada pedaço para uma das tribos de Israel. Isso está nos Juízes, feito pelo povo de Deus. Para você ter uma ideia da bagunça que era. Depois nós vamos pegar todas as histórias pitorescas e vamos tratar cada uma delas. Então, por isso, nós prometemos que essa série vai ser daquelas que menores de 18 anos deverão ouvir com certo cuidado, mas está na Bíblia. Fazer o quê? A gente vai relatar o que está ali na Bíblia, ok? Antes, eu quero analisar algumas frases que eu sei que a gente já falou aqui. Mas por que nós vamos repeti-las? Porque são frases moldadoras da nossa cultura. O que eu quero dizer com isso? O mundo em que nós estamos vivendo está vivendo a partir de alguns princípios que formam o jeito de pensar, agir e reagir das pessoas, sem que elas, inclusive, notem isso. São frases que vão moldando filmes, novelas, séries, conversa de botequim, conversa de trabalho. São frases que estão moldando a nossa cultura.
Por isso que nós cristãos temos que estar atentos a elas para saber os riscos que estão embutidos em cada uma delas. A primeira frase que eu separei, que faz parte do novo way of life, modo de vida da sociedade, é essa daí. Nada é errado se te faz feliz. É uma frase que molda a cultura. Quantas vezes você deve ter ouvido assim, mas você está feliz com isso? Eu tô. Então, se você está feliz, continua. Se você está feliz, não pode ser errado se você está feliz com isso. Sim, é verdade que a Bíblia diz assim. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Ou seja, você está sentindo paz, continue a fazer. O árbitro, o que vai dizer se é certo ou errado. Mas o texto diz a paz de Cristo, que tem a ver com fidelidade. O texto diz o seguinte: se você sabe que está sendo fiel a Cristo, você vai ter paz e, obviamente, vai continuar a fazer o que está fazendo. Tem gente que pega esse versículo e traz para o lado demoníaco dele. Não, eu estou sentindo paz no meu coração, fazendo isso, está me dando uma tranquilidade, então eu vou fazer. O que ele está fazendo? Ele está adulterando. Eu me lembro de passar por situações, naquelas mesas assim de conversa, e aí o pessoal está conversando, e aí alguém diz assim, olha, eu traí minha esposa. Aí você pensa, oi? O que foi que ele falou aí? Aí você pensa, cancela a porção de batata que deu ruim. O cara falou, e aí se fica, aí agora aqui eu não sei o que vai acontecer, que a conversa aqui ficou pesado o clima. Aí alguém olha pro cara e diz assim, mas você tá mal com isso? Eu não. Então, se você tá bem com isso, vida que segue. Falei, chama a mulher aqui pra ouvir falar isso aí, ver só o que acontece. Imagine a esposa dele. Mas veja, nada errado se faz você feliz. Mas a gente precisa lembrar, inclusive, que algumas frases, para serem consideradas verdadeiras e usáveis, precisam ser levadas até as últimas consequências. Imagine se eu estou dizendo isso e defendendo isso aqui nesse lugar, e tem aqui, ouvindo essa mensagem, por exemplo, um pedófilo. A frase vale para pedófilo? Porque frase que vale para um, como moldadora de cultura, tem que valer para todo mundo. E se tem aqui um estuprador? Um serial killer? A gente poderia dizer em qualquer circunstância, se faz você feliz, não é errado? Nada é errado se te faz feliz? No entanto, lembre-se, o que molda a nossa cultura hoje é uma frase como essa. Tem outras frases. Cada um tem a sua verdade. Olha que interessante. Cada um tem a sua verdade. Porque, por exemplo, vou pegar aqui uma que não tenha discussão. A camiseta do Felipe. Camiseta do Felipe, que cor é? Então, pode ser preta para você, mas e se ela for... essa letra aí é o quê? É um cinza? É um branco, sei lá. Ela não pode ser um branco com preto e não um preto. Sei lá. Porque e se para mim ela é azul? O que você diria se eu dissesse para você? Não, para mim ela é azul. Porque eu tô... Obviamente, se nós formos minimamente inteligentes, vai falar assim, cara, no mínimo você é cego, daltônico ou burro mesmo. Porque se você não sabe diagnosticar uma cor básica, que é diferente de mulher. A mulher, você vê lá, quantas cores existem para a mulher? Para a mulher existe assim, 647 milhões de cores. Para homem. É branco, preto, azul, vermelho, amarelo e cinza. Aí a mulher já tem... Não, isso é salmão. Não, salmão não é cor, gente. Salmão é peixe. Quer dizer, não pode virar. Mas voltando. Mas e se eu disser que para mim é azul? É a minha verdade. Porque na nossa cultura, cada vez mais, há uma pregação do tipo assim, cada um tem o seu jeito de ver as coisas. E no final, todos estão certos. É que cada um está vendo de um jeito. Então você vê daquele ângulo
eu vejo desse ângulo, mas todos nós estamos vendo a mesma coisa de ângulos diferentes. A ideia é o seguinte: você não tem como conhecer a verdade de maneira objetiva. Não dá para conseguir acessar a verdade. Por quê? Porque as pessoas vendem aquilo que elas estão vendo do jeito que estão vendo. Por isso, inclusive, você não pode acreditar nos livros de história. Por quê? Porque os livros de história é o quem venceu a guerra, colocando no papel a sua visão do que aconteceu. Então aquilo é a visão, por exemplo, dos poderosos opressores que venceram. A visão dos perdedores é outra. Isso é interessante porque nos coloca em becos históricos muito peculiares. Quer ver só? O extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Fato ou não fato? Mas espera aí. Tem foto, não tem? Quem tirou a foto? Foram os nazistas ou foi o exército da coalizão vencedora? Estados Unidos, União Soviética, França e lá vai. Quem tirou a foto? Não foram os vencedores? Quem escreveu a história do jeito que a gente conhece nos livros? Foram os nazistas? Não foram. Então, se não tem verdade objetiva, mas tem lá as câmeras de gás lá. Mas você estava lá, você viu? Não poderia ter sido produzido aquilo? Assim como foi produzido, por exemplo, a ida do homem à Lua? Não poderia? Ué, interessava que fosse daquele jeito. Veja como esse discurso é perigoso, porque ele começa a deturpar algumas verdades que são inquestionáveis. E aí, onde é que a gente chega? Chega na Bíblia. Você vai confiar na Bíblia? Um livro escrito contando umas histórias estranhas de gente completamente esquisita? Você tem que lembrar que você não pode ter acesso à verdade objetiva. A verdade é relativa, cada uma tem a sua. E aí, agora eu tenho aqui um remédio. Para o pessoal que está nos assistindo, se você quiser pesquisar os efeitos de aspartato de arginina 250 mg, que um pouco antes de começar essa mensagem eu perguntei, isso aqui é uma vitamina. Tem que tomar como aqui? Tem uma posologia 2 vezes ao dia. Então imagine que você vai ao médico e o médico diz, olha, isso daqui você precisa tomar 2 vezes ao dia, tem que tomar de manhã à noite, de manhã à noite, de preferência com alimento. É bom para a memória, é bom para o físico. Então, obrigado, agradeço a doação do remédio, estou precisando, estou esquecendo umas coisas básicas aí. Então, imagine que você tem um remédio, uma bula. Você notou que as pessoas não leem bula de maneira relativa? Quando você vai ler uma bula, se a bula diz lá, esse remédio, essa vitamina é um aspartato de arginina, você fala assim, não, eu não vou acreditar porque quem escreveu isso aqui, eu não estava presente quando escreveu. E se alguém depois veio e adulterou o documento? Então, quer saber? Para mim, isso aqui é dipirona. E é dipirona isso aqui para mim. Então, inclusive, quando eu tiver dor, eu vou pegar. Isso aqui é aspartato de arginina, 250 mg. Eu tomo dipirona por causa do meu tamanho de 1 grama. Então, 250 mg, eu teria que tomar quantos desses? Para fazer o equivalente, teria que tomar 4 desses. Então, a próxima vez que eu tiver com dor de cabeça, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou pegar 4 comprimidos desse e vou tomar, porque ele, para mim, vai ter o efeito de 1 grama de dipirona. Porque, para mim, isso daqui é dipirona. Essa é a minha verdade. E quem é aqui que vai poder dizer que eu estou errado? Porque pode ser que você tenha uma visão disso daqui é uma vitamina. Mas que garantia? Alguém aqui estava lá quando fabricaram isso? Alguém aqui trabalha no laboratório que faz isso? E se o cara que trabalha no laboratório falou assim, não, eu vou enganar todo mundo. Eu vou falar que isso aqui é vitamina, mas isso daqui na verdade é um vírus que eu estou implantando para eliminar a humanidade. Pode ser. Objetivamente, você nunca vai conseguir saber isso. Isso não é verdade, mas isso molda a nossa cultura. A nossa cultura, ela está se baseando em alguns argumentos que são, desculpa a palavra, idiotas.
Porque é um argumento que a gente não leva em consideração quando vai ler bula, mas a gente leva em consideração quando vai ler a Bíblia, por exemplo. No final, a gente acaba que leva mais a sério uma bula do que uma Bíblia. E tem mais. Então, se cada um tem a sua verdade, o que você tem que fazer? Você tem que confiar em você mesmo. Confie em você. E essa é uma grande... Diz aí algumas coisas que você sabe que fazem mal para a saúde. Já que nós estamos falando de remédio. Diga aí algumas coisas que fazem mal para a saúde. Vamos lá, vamos aproveitar esse momento. O que faz mal para a saúde? Cigarro. As pessoas fumam ou não fumam? Fumam. E quem fuma, sabe que cigarro faz mal? Sabe. Mas elas fumam. Outra coisa que faz mal. Diz aí, coisas que fazem mal para a saúde. Gordura. Gordura faz mal para a saúde. Quem aqui come gordura? De qualquer origem, gordura. Tem gente que come só a gordura, inclusive. Ele pega a carne, ele tira a gordura, joga a carne e come a gordura. O que é uma delícia, diga-se de passagem. Se você pegar aquela gordurinha crocante da picanha, não joga aquilo fora. O que você faz? Põe no meio de um pão francês. É uma das maravilhas do mundo, ainda não reconhecidas pela alta gastronomia. Aquilo é maravilhoso. E aí, se aquilo ele fica molhadinho por causa aquilo. E o pessoal fala, mas isso não entope? Gente, quando você quer fazer com que a engrenagem de um motor funcione, o que você tem que pôr ali? Você tem que pôr óleo. Se você não põe óleo, é o coração da gente. Aquilo ali é para a engrenagem, aquilo tudo ali. A medicina diz outra coisa, mas eu confio em mim mesmo. Porque para mim, se isso é verdade, é assim que eu vou viver. Tomar um copo de gordura. E o fígado? O fígado está lá para fazer o trabalho dele. Se Deus deu o fígado para nós, é porque ele sabia que a gente ia fazer isso. A gente come gordura. O que mais que faz mal? Açúcar. Aí açúcar, já lembrei de uma outra coisa. Milkshake. Milkshake, você toma aquilo, você ouve os anjos cantando. Os anjos cantam, você ouve os anjos adorando. Aí milkshake é feito do quê? Açúcar e gordura. E qual tipo de gordura ainda? Que é a gordura do leite. Tem aqui, milkshake, porque é o milk que é o leite shake. E leite, por exemplo. Quando a gente vai estudar lá, qual é o único leite que o ser humano devia tomar? O único leite que o ser humano devia tomar é o leite materno. A gente não devia ser esses bezerros que ficam tomando leite, 60 anos e tomando leite. Porque isso faz mal. A gente faz milkshake, que é uma mistura de leite, gordura e açúcar. Faz mal ou não faz? Faz mal pra caramba. E a gente toma. Inclusive, eu tô falando isso, já tem gente pensando, eu vou sair do culto, eu vou tomar um milkshake e vou tomar milkshake com batata frita. Pegar a batata frita, molhar no milkshake, você tá falando isso, mas eu não vou contar aqui, mas tem gente aqui que gosta disso. Fala, olha, eu uma vez experimentei um milkshake de bacon. Olha, eu vou te dizer, que coisa dos deuses. Não tem como dar errado, você junta o que é de melhor no mundo. Só faltou, para acompanhar o milkshake, tomar uma latinha de leite condensado junto, para dar aquela arrematada. Que mamar uma lata de leite condensado é uma coisa deliciosa. Confie em si mesmo. Para, gente. A gente sabe que as coisas fazem mal. E a gente simplesmente continua. Confie em si mesmo. Nós somos aqueles que conscientemente se matam um pouco a cada dia. Que confie em si mesmo é esse? De onde? E a última. Por que é errado se todo mundo faz? Quantas vezes eu, como pastor, ouvi isso? Você fala, mas isso está errado, mas todo mundo faz. E aí a gente chegou numa fase da vida, quem aqui tem filho sabe disso. A paternidade, a maternidade faz com que a gente tenha alguns momentos de êxtase espiritual. Eu não vou citar, mas um amigo meu... Eu quero falar antes do professor. Essa raça complicada. Sou casado com uma. Lembra quando você tirava 10 na escola? Sei lá. Aquele único 10 que você tirou. Você tirava 10, a professora não falava assim, olha, pega essa prova e leva lá para o seu pai assinar. Pode ver, não falava. Você tirava 10, você falava, parabéns, você entrega a prova e pode... O que eu faço com a prova? Se quiser rasgar, jogar fora, faz o que você quiser.
Aí você tirava 2, lembra? Agora você lembra. O que o professor falava? Vai levar para o seu pai assinar. Mas isso é uma injustiça. Por que não mandou levar o 10, mandava levar o 2? Aí você levava o 2 lá para os pais assinar, aí você chegava lá, aquela consternação toda. Aí o que a gente falava para dar uma desculpa? A gente falava assim, nossa, mas nessa prova todo mundo foi mal. Qual era a frase, sequência lógica disso daí? Mas você não é todo mundo. É uma frase que traumatizou gerações. Mas como é que a gente se liberta disso? Com vingança. Hoje eu já cheguei naquela fase da vida que eu já posso dizer isso. A delícia. Seu filho, sua filha chega lá e fala, mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. A primeira vez que eu falei isso, foi um êxtase espiritual. Eu fui pro quarto e chorei, ajoelhado, agradecendo aos céus. Por que é errado se todo mundo faz? Quase que dá para ouvir a voz de Deus dizendo pra gente. Você não é todo mundo, você tem pai. Você não é todo mundo. Você tem um pai que se preocupa, que ama e que cuida. Então pare de se portar como todo mundo, porque de verdade, você não é todo mundo. Agora, para quem está ouvindo essa mensagem, deve ter notado, e esse vai ser um motivo de críticas hermenêuticas, exegéticas e de construção da mensagem, porque uma das grandes crises que as pessoas vão ter com essa mensagem é que até esse momento, se você notou, eu não li nenhum texto bíblico. E eu fiz isso de propósito. Porque nessa série de Juízes, a gente vai começar pelo fim. O livro de Juízes tem um monte de histórias absurdas de gente vivendo de acordo com essas 4 frases, que não são novas. Elas moldam a nossa cultura, mas o diabo e o pecado são cíclicos. A gente sempre vai caindo nos mesmos pecados, daqueles pecados cada vez mais velhos do que andar para frente, como dizia a nossa avó. Não há nenhum pecado que os nossos trisavós já não tenham tido que lidar de uma outra forma e com outra roupagem. É tudo sempre muito igual e muito repetitivo. Por quê? Porque diante do pecado, todos nós somos muito burros, idiotas e caímos fácil. A gente sabe que é assim. E aí o livro de Juízes vai mostrando o que acontece quando as pessoas vão vendo numa cultura moldada por essas frases. E o último versículo de Juízes, o último versículo do livro inteiro, diz assim: naquela época não havia rei em Israel. E como é que o texto termina? Como é que o livro é fechado? Cada um fazia o que achava certo. O que lhe parecia certo. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E num livro onde cada um fez o que lhe parecia certo, ninguém fez nada certo. Todo mundo errou do começo ao fim. Eles tinham tido Moisés, eles tinham tido Josué, e agora estavam sem uma liderança de grande expressão. Mas quem é que precisa disso, não é mesmo? Pensa. Nós não sabemos cuidar da nossa própria vida? Quem é que precisa de alguém dizendo para você o que fazer? Quem é que precisa de um rei? Quem é que precisa de um orientador? Quem é que precisa de uma liderança? Veja, o ser humano é bom, a sociedade que o corrompe. E quando eu ouço isso, eu penso, mas quem que corrompeu a sociedade? Que robô que veio de qual galáxia e corrompeu a sociedade? Porque o ser humano é bom, mas é a sociedade que o corrompe. E quem corrompe a sociedade? Nós! Naquela época não havia rei porque as pessoas pensavam, não, eu sei me virar, eu sei fazer as coisas do meu jeito. Eu vou confiar em mim mesmo. Eu vou fazer as coisas de acordo com a minha ótica. Nós não sabemos cuidar da nossa vida. Nós não somos essencialmente bons. A Bíblia tem respostas contundentes a essas perguntas. E a resposta a cada uma dessas perguntas é não. Nós não sabemos cuidar da nossa vida? Não, não sabe. Nós não somos essencialmente bons? Não, não são. A Bíblia, de capa a capa, vai dizendo para mim e para você: vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de um Salvador.
vocês precisam de um rei, vocês precisam de um guia. E é por isso que a igreja de Jesus, todos os dias da sua caminhada, vai dizer: nós precisamos de Cristo, nós precisamos do nosso Salvador, porque foi Ele que morreu em nosso lugar, Ele que fez tudo que era necessário para agradar a Deus em nosso lugar, tudo aquilo que nós não temos condição de fazer. Nós não sabemos cuidar de nós mesmos, então Cristo fez em nosso lugar o que a gente não sabe fazer, e agradou a Deus em nosso lugar. E a forma, e o motivo de nós não sermos consumidos pela ira de Deus é que Jesus recebeu na cruz a ira de Deus em nosso lugar. Sem um referencial, nós vamos ser levados a naturalmente fazer o que a gente faz de melhor. Olhar para dentro de nós mesmos e buscar em nós mesmos algumas soluções, o que nunca deu certo. Nunca. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é a frase final. Cada um fazia o que lhe parecia o quê? Certo. Você parou para notar isso? O texto não está dizendo que eles faziam aquilo que eles achavam errado. O texto diz que eles estavam fazendo aquilo que eles achavam certo. Se você chegasse para qualquer um deles e falasse assim: mas o que você está fazendo? Eles iam responder o quê? Não, eu estou fazendo o que é certo. Aí você diria: não, mas isso está errado, isso é pecado. Eles diriam: não, eu não acho que é pecado. Para mim isso está certo. E o texto está dizendo, porque esse é um tema de Juízes. O que acontece com o povo de Deus quando ele não tem um referencial, quando ele não tem um rei, quando ele não se submete a Deus e faz o que ele acha certo? A Bíblia diz: ele só peca. Porque para nós, seres humanos, pensando em nossa satisfação, o que parece mais certo para nós é satisfazer a nossa fome, é matar a nossa sede. E isso tem a ver com pecado. Aliás, eu vou matar uma história, mas vou contar já. Vou resumir a história final do livro da menina aí que eu contei. O livro de Juízes diz, então, que um rapaz estava com sua noiva, indo de uma cidade a uma outra cidade. Eles estavam em 3. Eram esse rapaz, um amigo e a sua noiva. E eles tinham que chegar a uma cidade distante. E eles planejaram a cidade, só que eles não conseguiram chegar até essa cidade antes do pôr do sol. Mas tinha uma cidade no meio do caminho. Eles pensaram assim: então vamos parar nessa cidade no meio do caminho, a gente vai fazer um pernoite ali, e daí amanhã de manhã a gente continua a nossa jornada. A lei de Israel dizia que você não podia deixar nenhum compatriota seu dormindo no relento, que esse era um motivo de profunda desonra, era uma vergonha nacional. E então esses 3, esse rapaz, essa noiva e esse amigo, foram até a praça daquela cidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles tinham comida, eles tinham bebida e eles tinham inclusive um utensílio para armar ali uma tenda, para dormir ali de boa. Eles foram para a praça da cidade e falaram assim: quer saber? A gente nem vai importunar ninguém. A gente poderia bater na casa de alguém e coagir essa pessoa a nos receber, porque essa é uma questão de honra. Mas não vamos fazer isso, vamos ficar aqui na praça. A gente dorme aqui de boa, porque é só para dormir mesmo. Amanhã a gente acorda, vai embora e ninguém nem vai ver a gente. Então eles fizeram isso. Só que naquele momento está passando um senhorzinho da cidade que vê que tem gente ali na praça. E ele diz: o que está acontecendo? Ele vai lá e pergunta para eles: quem são vocês? Não, nós viemos da cidade X, estamos indo para a cidade Y e a gente não conseguiu chegar a tempo, a gente parou para dormir aqui. Ele falou: não, mas não, de jeito nenhum vocês vão dormir aqui. Vocês vão dormir na minha casa. Não, mas a gente tem comida. Não, de forma alguma. Vocês vão dormir na minha casa, a gente vai fazer uma janta para vocês, a gente vai arrumar o quarto, vocês vão dormir bem. E fizeram isso. Então, vai lá os 3 para a casa daquele senhor. Pouco tempo depois, os homens da cidade cercam aquela casa. Batem na porta dizendo assim: nós vimos que você recebeu em sua casa 2 homens e uma mulher. Joga os homens aqui para fora, porque nós queremos abusar deles. Exatamente o que você está pensando. Não era abusar no sentido... Era abusar mesmo, era estupro. O dono da casa, o senhorzinho, disse assim: de jeito nenhum. Eu não posso fazer isso. Isso seria uma profunda desonra. Eles são meus convidados e eu tenho obrigação por lei de zelar pela vida deles. Não, mas tragam aqui, porque nós vamos abusar deles. Não. Aí, olha só. E a história vai piorando, porque você pensa: meu Deus, não, a história vai ficar bem pior.
Aí esse senhor diz assim, olha como ele vai negociar com os caras. E tudo isso dentro de Israel, o povo de Deus. Aí ele vai negociar com os caras, ele fala assim, eu tenho uma ideia, como é que a gente resolve isso? Esse moço que está aqui tem uma noiva. E eu também tenho uma filha virgem. A gente dá elas para vocês. E aí vocês podem abusar delas a noite toda. Olha que solução maravilhosa, né? Não podia ser uma solução melhor. Você, irmã, imagine você, você filha de um cara desse. E aí, os caras falam assim, não, nós queremos os homens, nós não queremos as moças. E aí ficou aquela coisa, vamos invadir. O que o noivo e o cara, dono da casa, fazem? Pegam as mulheres pelo colarinho, jogam para fora, trancam a porta e agora deixa que se vire. O que aconteceu? Essa noiva sofreu um estupro coletivo na praça da cidade onde ela estaria dormindo a noite inteira. Ela foi estuprada pelos homens da cidade sequencialmente a noite toda. A Bíblia diz que então, quando estava quase amanhecendo, eles a largaram, ela foi se arrastando até a porta da casa onde o noivo estava e morreu ali. Ela não consegue nem bater na porta, ela morre. No dia seguinte, o noivo acorda e ele arruma suas coisas, porque ele pensa, eu tenho que ir embora. Aí ele abre a porta, quem que ele encontra lá? A noiva. Ele fala assim, levanta que a gente vai embora. Aí ele vê que ela não responde, ele dá uma toquezinho assim nela, fala, morreu. Aí ele fica indignado, porque ele perdeu uma posse. Então o que ele faz? Ele pega o corpo dela, leva para um determinado lugar, pega uma faca, corta o corpo dela em 12 partes e envia cada uma das partes do corpo da noiva para cada uma das tribos de Israel, dizendo assim, olha o que estão fazendo aqui em nosso país, que absurdo. Aí o país entra numa consternação, eles falam, não é possível. E eles entram em guerra contra a tribo daquela cidade, que era a tribo de Benjamim. E aí tem uma guerra e eles matam quase todos os homens daquela tribo. Sobram apenas 600 homens, que fugiram para um determinado local e conseguiram escapar da morte. Só que a lei de Deus dizia que você não podia eliminar uma tribo inteira, porque seria fazer com que um dos nomes dos filhos de Jacó deixasse de existir. Aí eles pensaram assim, mas a lei diz que a gente não pode eliminar todos os homens de uma tribo, porque a gente tem que continuar o nome de um dos nossos irmãos. O que a gente faz agora? Por quê? Porque antes de ir para a guerra, eles tinham prometido que eles não dariam as suas filhas, nunca mais, aos homens de Benjamim para casarem com elas. Aí eles pensaram assim, agora tem 600 homens aí que estão sem mulher para casar, porque morreu todo mundo, né? E agora? Aí eles pensaram assim, teve alguém que não fez o juramento? Teve os homens de uma cidade X lá de Judá que não vieram no juramento. Eles não vieram no juramento? Não vieram. Então vamos matar eles e pegar as filhas deles. Boa ideia. Só que as filhas virgens eram em 400. Então pensa, matemática simples. Tinha 600 homens. 400 virgens que eles pegaram lá do outro lugar. E tudo isso em nome de Deus, hein, gente? Vamos esquecer que tudo isso aí, eles estão fazendo o que eles acham certo. Isso que é importante. Vocês estão ouvindo a história com cara aí eu noto que vocês estão com cara de, que absurdo, mas não, eles estão fazendo o que eles acham certo. Cada um não tem a sua verdade. Se faz feliz, que mal tem. Aqueles homens não ficaram felizes estuprando aquela moça a madrugada toda? Mas e daí? Já não dá vazão a satisfazer os nossos desejos. E aí então ficou faltando, e agora tem 200 homens aí que tá sem mulher. Aí os caras tiveram, olha que ideia. Os homens da cidade, que tinham matado os benjamitas, pensaram assim, chama esses 200 homens aqui que estão sem mulher. Chama aí. Fizeram uma reunião com esses 200 homens e falaram assim, olha só, vai ter uma festa aqui na cidade, daqui 2 semanas. É uma festa que a gente faz aqui, e olha só, nessa festa, as meninas virgens, elas têm uma brincadeira de correr por entre as plantações, as parreiras, as videiras. Olha aí que interessante. Sabe, nós não podemos dar as nossas filhas para vocês, porque nós prometemos que não faríamos isso. Mas olha, presta atenção no que a gente está dizendo aqui, hein?
a gente não vai dar nenhuma das nossas filhas em casamento para vocês, porque a gente não pode fazer isso. Mas vocês sabiam que daqui 2 semanas, 200 das nossas filhas estarão correndo, sem nenhum tipo de gente olhando pelas parreiras e pelas oliveiras aqui em volta da cidade? Né? A gente não vai dar as nossas filhas para vocês, mas elas vão estar lá correndo, nossas filhas virgens estarão correndo. Olha, porque vai que alguém pega elas e leva embora para casar, a gente nem vai poder fazer nada, porque a gente não está entregando, elas foram sequestradas. E aí o que aconteceu? Chegou o dia da festa, olha que coincidência. E esses 200 homens falaram assim, nós vamos ficar escondidos ali nas plantações. Quando as meninas passar correndo, a gente cata elas, leva rápido para nossa cidade, transa com elas, porque é o casamento, e pronto, a vira nossa mulher. E não é o que foi que aconteceu? As meninas estavam lá. Quando o texto diz meninas virgens, está falando de meninas de 12, 13 e 14 anos. Brincando entre as plantações, esses 200 homens vieram, cataram as meninas, um sequestro, levaram para suas casas e elas se tornaram suas esposas para lhe darem filhos. Tá certo ou tá errado? O que você acha? E imediatamente quando acaba essa história, entra esse texto. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Meninas de 12 anos foram levadas e sequestradas para terem relacionamento sexual logo com um homem, para se tornarem casadas com eles. E quem é que deu a ideia? Os pais dessas meninas deram a ideia. Nós não podemos duvidar da capacidade humana para desgraça quando ele está longe de Deus. Quando a gente pensa na salvação em Jesus, a gente precisa lembrar que Jesus nos salvou não apenas dos pecados que nós cometemos, mas daqueles que potencialmente nós poderíamos cometer se nunca o tivéssemos conhecido. Sem os limites da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, o que será que a gente já teria feito em nossa vida? Dizendo, inclusive, que está certo, que para mim está certo. Quando nós pensamos na graça de Deus sendo derramada sobre nós, o nosso coração fica profundamente grato, porque a gente pensa, Deus, o Senhor nos livrou de coisas que nós nem imaginamos. Quando você vai conversar com pessoas que cometeram atrocidades, elas geralmente dizem, eu não sabia que era capaz disso. Mas aconteceu, num rompante aconteceu algo que eu me envergonho. Eu não sabia que era capaz. Mas, gente, nós, longe do Evangelho, somos cada vez mais monstro. A única forma de nos tornarmos plenamente humanos, com humanidade latente em nós, é estarmos cada vez mais próximos daquele que foi um humano em sua excelência, Cristo Jesus. Não há uma outra solução. Tenha profundo cuidado a cultura em que nós estamos inseridos, porque ela nos leva a viver exatamente da mesma forma que o povo de Israel vivia há 3.300 anos. Quando não há um direcionamento, quando não há um referencial, quando nós deixamos de olhar para a palavra, nós começamos a fazer aquilo que nós achamos ser certo, ao invés de fazermos aquilo que Deus sabe que é o correto. No mundo em que nós ouvimos direto que cada um tem a sua verdade, nós somos súditos do rei que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há de nenhuma forma qualquer outra solução para qualquer mal no coração humano que não passe inteiramente por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, o nosso desejo é que nós sejamos cada vez mais, não uma subcultura, mas uma contracultura. Vivendo os valores do reino de Deus, mesmo num mundo mau como o nosso. Sabendo que se todo mundo faz, talvez esse seja uma das maiores declarações do quanto isso é ruim. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie,
e que o Senhor nos dê a coragem de viver de uma maneira diferente para a glória dele no mundo mau. É possível. E o Senhor nos chama para essa nova vida, para a glória dele. Que Deus nos ajude. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que ela nos molde para que possamos viver para honra e glória no nome do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós pedimos, nós agradecemos e queremos isso. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.